Um cachorro de rua se aproxima de uma jovem com uma carteira misteriosa recheada de dinheiro. O seu comportamento impressionante deixou todos sem palavras. Antes de assistir esse relato, não se esqueça de se inscrever no canal para mais animais serem amados. O sol mal havia nascido quando as ruas do bairro Bela Vista, em São Paulo, começaram a ganhar vida. Entre os primeiros a chegar era Mariana, uma jovem de 28 anos, cabelos castanhos ondulados e olhos verdes vibrantes, que se apressava para abrir as portas do pet shop Patinhas Felizes. Com um sorriso no rosto, ela cumprimentava os moradores que passavam, muitos deles acompanhados por seus fiéis companheiros caninos. Enquanto organizava a vitrine com os novos brinquedos e petiscos que haviam chegado, Mariana não pôde deixar de notar um movimento incomum na calçada. Era ele novamente, o cachorro que todos na vizinhança conheciam como Esperança. Um vira-lata de porte médio, pelagem dourada e olhos expressivos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. Esperança era uma figura querida no bairro. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha ou há quanto tempo vivia nas ruas, mas sua presença era constante e reconfortante. Sempre gentil, nunca agressivo, o cão parecia ter um sexto sentido para consolar quem estivesse triste ou ajudar quem precisasse. Naquela manhã, no entanto, algo estava diferente. Esperança não estava sozinho em sua habitual caminhada matinal. Em sua boca, ele carregava algo que Mariana não conseguia identificar de longe. "O que você tem aí, amigão?" Mariana perguntou, inclinando-se para fora da porta do pet shop. Para sua surpresa, Esperança se aproximou com passos decididos, seus olhos fixos nela. Ao chegar perto, o cachorro soltou o objeto que carregava diretamente nas mãos de Mariana. Era uma carteira de couro marrom, surrada pelo tempo e uso. "Meu Deus!" exclamou Mariana, incrédula. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria a carteira. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Várias notas de R$100, somando quase R$1.000. "Esperança, onde você achou isso?" ela perguntou, sabendo que não obteria uma resposta verbal, mas esperando que o olhar do cão pudesse lhe dar alguma pista. O cachorro apenas abanou o rabo, como se estivesse orgulhoso de sua boa ação. Mariana olhou ao redor, tentando ver se havia alguém procurando desesperadamente por uma carteira perdida, mas a rua estava relativamente vazia àquela hora da manhã. Decidida a fazer a coisa certa, Mariana começou a examinar o conteúdo da carteira em busca de alguma identificação. Entre os documentos, encontrou uma carteira de motorista pertencente a um tal de Carlos Oliveira. "Carlos Oliveira", murmurou para si mesma, tentando lembrar se conhecia alguém com esse nome no bairro. Foi então que se lembrou. Era o nome do açougueiro que trabalhava algumas quadras adiante. Olhando para a Esperança, que ainda estava sentado pacientemente ao seu lado, Mariana sorriu. "Você é incrível, sabia? Vamos devolver isso ao dono." Ela pegou o telefone e ligou para o açougue, explicando a situação. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro de alívio tão profundo que parecia capaz de atravessar o aparelho. "Meu Deus do céu, eu não acredito!" exclamou Carlos. "Eu estava desesperado. Esse dinheiro eu ia usar para dar entrada numa moto. Pensei que tinha perdido tudo." Mariana combinou de esperar Carlos no pet shop. Enquanto aguardava, não pôde deixar de refletir sobre o extraordinário acontecimento. Como um cão de rua poderia ter esse tipo de compreensão? Como Esperança sabia que deveria trazer a carteira para ela? Não demorou muito para que Carlos chegasse, ofegante e com os olhos marejados de emoção. Ao ver Mariana com a carteira em mãos, ele correu para abraçá-la. "Muito obrigado. Você não faz ideia do que isso significa para mim", disse ele com a voz embargada. Mariana sorriu, mas balançou a cabeça. "Na verdade, o herói aqui é ele", disse, apontando para a Esperança, que observava a cena com a cabeça ligeiramente inclinada. Carlos olhou para o cachorro confuso no início, mas logo sua expressão se transformou em pura admiração. "Esse cachorro trouxe minha carteira?" Mariana assentiu, contando como Esperança havia aparecido com a carteira naquela manhã. Carlos se ajoelhou, ficando na altura do cão, e estendeu a mão para acariciar sua cabeça. "Você é um anjo de 4 patas, sabia?" disse ele,
com a voz embargada pela emoção. Como posso agradecer? Naquele momento, uma ideia surgiu na mente de Mariana. Que tal cuidar dele? Esperança é um cão de rua, mas todos no bairro o adoram. Talvez seja a hora de ele ter um lar de verdade. Carlos olhou para Esperança, depois para Mariana e de volta para o cachorro. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Sabe de uma coisa? Você tem razão, este cão merece todo o amor do mundo. Enquanto Carlos fazia carinho em Esperança, prometendo cuidar dele dali em diante, os primeiros clientes do dia começaram a chegar ao pet shop. A notícia do cachorro-herói se espalhou rapidamente e logo uma pequena multidão se formou ao redor deles. Entre os curiosos estava Dona Zulmira, uma senhora de idade que morava no bairro há décadas. Ela observava a cena com um olhar intrigado, como se algo não se encaixasse perfeitamente. Esse cachorro, murmurou ela, mais para si mesma do que para os outros. Tem algo familiar nele. Mariana, percebendo o comentário de Dona Zulmira, aproximou-se dela. A senhora conhece Esperança de algum lugar? Dona Zulmira franziu o senho, seus olhos fixos no cachorro que agora recebia carinho de várias pessoas. Não tenho certeza, querida. Mas há algo nele. Algo que me lembra de uma história que ouvi há alguns anos. Antes que Mariana pudesse perguntar mais, Carlos se aproximou, com Esperança ao seu lado. Pessoal, muito obrigado por tudo. Prometo que vou cuidar bem desse herói aqui, disse ele, sorrindo e acariciando a cabeça do cão. Enquanto a multidão se dispersava e Carlos se preparava para levar Esperança para sua nova casa, Mariana não pôde deixar de pensar nas palavras de Dona Zulmira. Havia mais nessa história do que aparentava à primeira vista. O dia continuou no pet shop, com clientes entrando e saindo, mas a mente de Mariana estava longe. Ela não conseguia parar de pensar em Esperança e na incrível sequência de eventos que havia presenciado. Algo lhe dizia que esta não seria a última surpresa que o misterioso cão de rua traria para suas vidas. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Mariana fechou a loja com um suspiro satisfeito. Tinha sido um dia e tanto. Enquanto caminhava para casa, ela não pôde deixar de sorrir, pensando em como um simples ato de bondade de um cachorro de rua havia mudado o curso de tantas vidas em apenas um dia. Mal sabia ela que esta era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história de Esperança, com todos os seus mistérios e reviravoltas, estava apenas começando a se desenrolar. Os dias que se seguiram à descoberta da carteira foram de intensa movimentação no bairro Bela Vista. A notícia do feito heróico de Esperança se espalhou como fogo em palha seca, tornando-se o assunto preferido nas rodas de conversa dos moradores. O pet shop de Mariana, antes um local tranquilo, agora fervilhava com a curiosidade dos clientes, todos ansiosos para ouvir mais detalhes sobre o cachorro que havia se tornado uma celebridade local. Enquanto isso, na casa de Carlos, o açougueiro, Esperança se adaptava à sua nova vida. O cão, antes habituado às ruas, agora desfrutava do conforto de uma cama macia e refeições regulares. Carlos, por sua vez, não cabia em si de gratidão. Todas as manhãs, antes de abrir o açougue, ele levava Esperança para longas caminhadas pelo bairro. Foi durante uma dessas caminhadas, cerca de uma semana após o incidente da carteira, que algo inusitado aconteceu. Carlos e Esperança passavam em frente a uma construção abandonada, quando o cão subitamente parou. Suas orelhas se ergueram, atentas, e seu corpo ficou tenso. "O que foi, amigão?" perguntou Carlos, intrigado com a mudança repentina no comportamento do animal. Sem aviso, Esperança disparou em direção ao terreno baldio, latindo insistentemente. Carlos, surpreso, correu atrás dele, chamando seu nome. Quando finalmente alcançou o cão, viu que ele farejava intensamente um monte de entulho. "Ei, garoto, o que você achou aí?" indagou Carlos, aproximando-se cautelosamente. Esperança respondeu com um latido agudo e começou a cavar freneticamente. Carlos, agora genuinamente curioso, agachou-se para ajudar. Após alguns minutos de escavação, seus dedos tocaram algo metálico. Com cuidado, ele retirou o objeto do entulho. Era uma placa de identificação militar, antiga e enferrujada, mas ainda legível. Nela estava gravado:
Sargento Ricardo Almeida, Unidade K9. Carlos franziu o senho, confuso. Unidade K9? Isso não é... Seus pensamentos foram interrompidos por Esperança, que agora puxava gentilmente a barra de sua calça, como se quisesse levá-lo a algum lugar. Intrigado, Carlos decidiu seguir o cão. Enquanto isso, no pet shop, Mariana atendia um cliente incomum. Dona Zulmira, a senhora que dias antes havia comentado sobre a familiaridade de Esperança, entrou na loja com um envelope amarelado nas mãos. "Bom dia, Dona Zulmira", cumprimentou Mariana com um sorriso. "Em que posso ajudá-la hoje?" A senhora idosa olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, antes de responder em voz baixa. "Na verdade, querida, vim lhe contar algo sobre aquele cachorro, o Esperança." Mariana sentiu um frio na espinha. Desde o dia da carteira, ela não conseguia tirar da cabeça o comentário enigmático de Dona Zulmira. "O que a senhora sabe sobre ele?" Dona Zulmira abriu o envelope e retirou uma fotografia antiga. Nela via-se um homem fardado ao lado de um cão que se assemelhava incrivelmente à Esperança. "Este", disse ela, apontando para o homem, "era meu sobrinho, Ricardo. Ele era da polícia, trabalhava com cães farejadores. Este aqui", ela indicou o cão na foto, "era seu parceiro, Bravo." Mariana pegou a foto, examinando-a atentamente. A semelhança era impressionante. "Mas como isso é possível? Esta foto parece ter anos." Dona Zulmira assentiu tristemente. "Tem quase 10 anos. Ricardo adoeceu gravemente pouco depois que esta foto foi tirada. Bravo desapareceu no dia em que meu sobrinho foi internado. Nunca mais o vimos." A mente de Mariana girava com as implicações dessa revelação. Seria possível que Esperança fosse, na verdade, o cão policial desaparecido há tanto tempo? Enquanto isso, Carlos e Esperança haviam chegado a uma pequena praça no final da rua. Ali, sentado em um banco, estava um homem de meia idade, usando um uniforme de segurança. Ao ver Esperança, o homem se levantou abruptamente, seus olhos arregalados de surpresa. "Não pode ser", murmurou o homem, olhando fixamente para o cão. Esperança, por sua vez, correu em direção ao homem, latindo alegremente e abanando o rabo com entusiasmo. Carlos, confuso, aproximou-se. "Desculpe, o senhor conhece este cão?" O homem, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se para abraçar Esperança. "Conhecer? Este é Bravo, o melhor cão farejador que nossa unidade já teve." Carlos ficou boquiaberto. "Bravo? Mas como assim?" O homem se levantou, enxugando os olhos. "Meu nome é Sérgio. Eu trabalhava na unidade K9 da polícia há anos atrás. Bravo era o parceiro do sargento Ricardo Almeida, nosso melhor homem." Carlos, lembrando-se da placa que havia encontrado, tirou-a do bolso e a mostrou a Sérgio. "Isso tem algo a ver?" Ao ver a placa, Sérgio ficou pálido. "Onde você achou isso?" Quer dizer, Bravo quem encontrou enterrada em um terreno baldio aqui perto." Sérgio balançou a cabeça, incrédulo. Inacreditável. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não esqueceu seu treinamento. Enquanto isso, de volta ao pet shop, Mariana ouvia atentamente enquanto Dona Zulmira contava mais sobre a história de Ricardo e Bravo. "Ricardo era apaixonado pelo seu trabalho", dizia a senhora. "Ele e Bravo eram inseparáveis. Quando Ricardo adoeceu, foi como se uma parte de Bravo também tivesse morrido." Mariana sentiu um nó na garganta. "E o que aconteceu com Ricardo?" Dona Zulmira baixou os olhos. "Ele foi internado em estado grave. Ficou meses no hospital lutando pela vida. Quando finalmente se recuperou, Bravo já havia desaparecido." Nesse momento, o sino da porta do pet shop tilintou, anunciando a chegada de um cliente. Mariana se virou pronta para atender, mas ficou surpresa ao ver Carlos entrando apressadamente, acompanhado por Esperança e 2 homens que ela não reconheceu. "Mariana!" exclamou Carlos ofegante. "Você não vai acreditar no que descobrimos." A jovem olhou de Carlos para Esperança, depois para os 2 estranhos e finalmente para Dona Zulmira, que observava a cena com uma expressão de choque. "Ricardo?" sussurrou Dona Zulmira, olhando fixamente para um dos homens que acompanhavam Carlos. O homem, que parecia ter cerca de 50 anos, virou-se lentamente em direção à voz.
Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Tia Zulmira? O pet shop de repente ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Esperança, ou melhor, Bravo, olhava de um para o outro, seu rabo abanando lentamente, como se ele entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Mariana, sentindo que estava prestes a testemunhar algo extraordinário, fechou rapidamente a porta do pet shop e virou a placa para fechado. Ela tinha o pressentimento de que as revelações que estavam por vir mudariam para sempre não apenas a vida de Esperança Bravo, mas a de todos os presentes. Enquanto todos se reuniam em um círculo improvisado no meio da loja, Mariana não pôde deixar de pensar em como um simples ato de bondade de um cão havia desencadeado uma série de eventos que agora parecia unir passado e presente de uma forma quase miraculosa. O mistério de Esperança estava prestes a ser desvendado, mas algo lhe dizia que esta história estava longe de terminar. Na verdade, parecia que uma nova e emocionante jornada estava apenas começando. O silêncio que pairava sobre o pet shop era quase palpável. Os olhares se cruzavam entre Ricardo, Dona Zulmira e Bravo, cada um deles processando o inacreditável reencontro. Mariana e Carlos permaneciam quietos, testemunhas de um momento que parecia saído de um filme. Foi Bravo quem quebrou o silêncio. Com um latido suave, ele se aproximou de Ricardo, seus olhos fixos no antigo parceiro. Ricardo, ainda atordoado, ajoelhou-se lentamente, estendendo a mão trêmula em direção ao cão. "Bravo!" sussurrou ele, sua voz embargada pela emoção. Depois de todo esse tempo, o cão não hesitou. Num impulso, jogou-se nos braços de Ricardo, lambendo seu rosto enquanto abanava o rabo freneticamente. As lágrimas corriam livremente pelo rosto do homem enquanto ele abraçava seu velho amigo. Dona Zulmira se aproximou, seus olhos marejados. "Ricardo, meu querido, como é possível? Nós pensamos que você tinha..." Ricardo olhou para sua tia, um sorriso triste em seus lábios. "É uma longa história, tia. Uma que eu mesmo ainda estou tentando entender completamente." Mariana, percebendo a intensidade do momento, rapidamente organizou algumas cadeiras em círculo. "Por que não nos sentamos? Parece que temos muito o que conversar." Todos concordaram, acomodando-se. Bravo se deitou aos pés de Ricardo, recusando-se a se afastar nem por um segundo. Ricardo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Por onde começo? Tudo parece tão confuso agora." Sérgio, que até então observava silenciosamente, interveio. "Talvez pelo começo, o dia em que você foi internado." Ricardo assentiu, grato pela sugestão. "Sim, aquele dia, eu estava em uma operação com Bravo. Era para ser uma busca de rotina, mas algo deu errado. Fomos emboscados. Eu fui atingido e Bravo me salvou." Ele fez uma pausa, acariciando a cabeça do cão. "A última coisa que me lembro é de ver Bravo latindo, chamando por ajuda. Depois disso, escuridão." Dona Zulmira soluçou baixinho. "Você ficou em coma por meses, querido. Os médicos não sabiam se você acordaria." Ricardo continuou. "Quando finalmente acordei, minha memória estava fragmentada. Eu não me lembrava de muita coisa, nem mesmo do meu próprio nome. Os médicos chamaram de amnésia traumática." Mariana, que ouvia atentamente, não pôde conter sua curiosidade. "Mas como você acabou aqui no nosso bairro?" Ricardo sorriu tristemente. "Essa é a parte mais estranha. Quando recebi alta, eu estava confuso, desorientado. Não sabia para onde ir ou o que fazer. Acabei vagando sem rumo, vivendo como podia. Foi só recentemente que comecei a recuperar algumas memórias." Carlos, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. "E Bravo, como ele sobreviveu todos esses anos?" Todos os olhares se voltaram para o cão, que ergueu a cabeça ao ouvir seu nome. Sérgio pigarreou. Depois que Ricardo foi internado, Bravo ficou inquieto. Tentamos mantê-lo na unidade, mas ele sempre fugia. Um dia simplesmente desapareceu. Procuramos por semanas, mas nunca o encontramos. Mariana sentiu um nó na garganta. Então ele esteve procurando por Ricardo todo esse tempo? A revelação caiu como uma bomba sobre todos. A lealdade de Bravo, sua persistência em encontrar seu parceiro perdido,
era algo que tocava profundamente cada um dos presentes. Ricardo, visivelmente emocionado, abraçou Bravo novamente. Você nunca desistiu de mim, não é, parceiro? O momento foi interrompido pelo som da porta do pet shop se abrindo. Uma mulher entrou apressadamente, seus olhos varrendo o ambiente até pousarem em Ricardo. Ricardo! Ela exclamou, correndo em sua direção. Ricardo se levantou surpreso. Helena? A recém-chegada se jogou nos braços de Ricardo, soluçando. Eu não acreditei quando Sérgio me ligou. Você está vivo, Dona Zulmira ofegou. Helena, meu Deus, quanto tempo! Mariana e Carlos trocaram olhares confusos, sentindo que estavam testemunhando mais uma peça se encaixando neste quebra-cabeça emocional. Helena se afastou de Ricardo, enxugando as lágrimas. Desculpem a intromissão, eu sou Helena, sou a esposa de Ricardo. O silêncio caiu novamente sobre o grupo. Ricardo parecia atordoado, olhando para Helena como se a visse pela primeira vez. Esposa? Ele murmurou, sua voz mal audível. Helena assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Sim, amor. Nós nos casamos poucos meses antes do seu acidente. Você não se lembra? A expressão de Ricardo era de pura confusão e angústia. Eu sinto muito. Há tantas coisas que ainda não consigo lembrar. O clima no pet shop ficou tenso. A alegria do reencontro agora se misturava com a dor da memória perdida e dos anos separados. Bravo, sentindo a mudança no ambiente, se levantou e caminhou até Helena, cheirando-a cautelosamente. Após alguns segundos, ele abanou o rabo e lambeu sua mão, como se a reconhecesse. Helena sorriu entre lágrimas, acariciando o cão. Olá, Bravo. Você também sentiu minha falta? Mariana, percebendo a necessidade de aliviar um pouco a tensão, sugeriu. Que tal fazermos uma pausa? Posso preparar um café para todos. Acho que precisamos de um momento para processar tudo isso. Todos concordaram, gratos pela sugestão. Enquanto Mariana se dirigia para os fundos da loja para preparar o café, os outros se acomodaram, formando pequenos grupos de conversa. Carlos se aproximou de Sérgio, curioso sobre os detalhes da carreira policial de Ricardo e Bravo. Dona Zulmira e Helena se sentaram juntas, trocando histórias dos anos perdidos, suas vozes alternando entre risos e lágrimas. Ricardo permaneceu sentado, com Bravo ao seu lado, sua mão descansando sobre a cabeça do cão. Seus olhos vagavam pela sala, observando as pessoas que faziam parte de uma vida que ele ainda lutava para lembrar completamente. Quando Mariana retornou com o café, encontrou uma cena que mesclava emoção, confusão e esperança. Ela não pôde deixar de pensar em como a vida podia ser surpreendente. O que começara como um simples ato de bondade de um cão de rua havia se transformado em uma teia complexa de relacionamentos perdidos e reencontrados. Enquanto servia o café, Mariana notou que Bravo a observava atentamente. Nos olhos do cão, ela viu uma inteligência e uma compreensão que iam além do que esperaria de um animal comum. Era como se Bravo soubesse exatamente o que havia feito, como se cada passo que dera nos últimos anos tivesse sido calculado para chegar a este momento. O dia ainda estava longe de terminar, e Mariana tinha o pressentimento de que mais surpresas estavam por vir. A história de Bravo, Ricardo e todos os envolvidos estava apenas começando a se desenrolar, e ela mal podia esperar para ver onde esse caminho os levaria. Os dias que se seguiram ao emocionante reencontro no pet shop foram intensos para todos os envolvidos. Ricardo, ainda lutando para recuperar suas memórias, passou a frequentar sessões de terapia intensiva, sempre acompanhado por Bravo, que se recusava a deixar seu lado. Helena, por sua vez, dividida entre a alegria de ter seu marido de volta e a dor de não ser reconhecida por ele, buscava maneiras de reconectar-se com Ricardo. Ela passava horas contando histórias do passado, mostrando fotos antigas e visitando lugares que costumavam frequentar juntos. Numa tarde ensolarada, cerca de 2 semanas após o reencontro, Mariana decidiu fechar o pet shop mais cedo e organizar um piquenique no parque local. Ela convidou todos os envolvidos na história de Bravo, sentindo que um momento de descontração poderia ajudar a aliviar as tensões e, quem sabe, despertar mais lembranças em Ricardo. O grupo se reuniu sob a sombra de uma grande árvore.
Mariana e Carlos estenderam toalhas no chão e organizaram a comida que haviam trazido. Dona Zulmira chegou pouco depois, carregando uma cesta com seus famosos bolinhos de chuva. Sérgio veio acompanhado de sua esposa, Ana, que estava ansiosa para conhecer o lendário Bravo. Ricardo e Helena foram os últimos a chegar, caminhando lado a lado, com Bravo trotando alegremente à frente. Apesar da proximidade física, era visível a tensão entre o casal. Ricardo parecia distante, perdido em pensamentos, enquanto Helena lançava olhares ansiosos em sua direção. Quando todos se acomodaram, Mariana começou a distribuir os pratos e talheres. "Espero que todos estejam com fome", ela disse com um sorriso caloroso. Carlos, sempre bem-humorado, brincou. "Com o cheiro desses bolinhos da Dona Zulmira, até quem não está com fome fica." O comentário arrancou risadas do grupo, quebrando um pouco a tensão inicial. Bravo, sentindo o clima mais leve, se aproximou de cada pessoa, recebendo carinhos e petiscos. Enquanto comiam e conversavam, Sérgio começou a contar histórias dos tempos em que trabalhava com Ricardo na polícia. "Vocês não fazem ideia do quanto esse duo era eficiente", ele disse, apontando para Ricardo e Bravo. "Houve uma vez em que eles encontraram um carregamento de drogas escondido em um navio de carga. Ninguém conseguia encontrar nada, mas Bravo farejou tudo em questão de minutos." Ricardo ouvia atentamente, seus olhos fixos em Bravo. De repente ele piscou várias vezes, como se tivesse sido atingido por algo. Eu me lembro disso", ele murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. Helena segurou sua mão encorajadora. "O que você lembra, querido?" Ricardo fechou os olhos, concentrando-se. O cheiro de sal, o barulho das ondas contra o casco do navio, Bravo latindo insistentemente perto de um container. Todos ficaram em silêncio, esperando que Ricardo continuasse. Ele abriu os olhos, um brilho de reconhecimento neles. "Nós tínhamos um código. Quando Bravo encontrava algo, eu dizia, 'Missão cumprida, parceiro', e ele..." Como se tivesse ouvido uma deixa, Bravo se levantou e deu 2 latidos curtos, seguidos de um longo. Ricardo ofegou olhando para o cão com os olhos arregalados. Sim, era exatamente assim que ele respondia. A emoção tomou conta do grupo. Helena abraçou Ricardo, lágrimas de alegria em seus olhos. Dona Zulmira aplaudiu, emocionada, ao ver seu sobrinho recuperando mais um pedaço de seu passado. Encorajado por essa lembrança, Sérgio continuou contando outras histórias de casos que ele, Ricardo e Bravo haviam resolvido juntos. A cada nova história, Ricardo parecia se conectar mais com seu passado, às vezes completando detalhes que Sérgio havia esquecido. Enquanto isso, Mariana observava a cena com um misto de alegria e curiosidade. Ela não podia deixar de se perguntar como Bravo havia sobrevivido todos esses anos nas ruas, mantendo suas habilidades e, mais impressionante ainda, sua lealdade inabalável a Ricardo. Como se lesse seus pensamentos, Carlos se inclinou em sua direção e sussurrou. É incrível, não é? Parece que Bravo nunca deixou de ser um cão policial, mesmo vivendo como um vira-lata. Mariana assentiu, pensativa. Isso me faz pensar, será que durante todo esse tempo ele estava procurando por Ricardo? A conversa foi interrompida por uma exclamação de Helena. Ricardo, olhe! Reconhece isso? Ela tinha tirado uma pequena caixa de sua bolsa e a abriu, revelando 2 alianças de ouro. Ricardo pegou uma das alianças, examinando-a atentamente. Seus dedos traçaram uma inscrição no interior do anel. Para sempre juntos. Ele leu em voz alta. De repente, sua expressão mudou, como se uma comporta tivesse se aberto em sua mente. O nosso casamento, ele murmurou, olhando para Helena com os olhos marejados. Foi numa tarde de outono. Você usava um vestido branco com pequenas flores bordadas. Helena soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Sim, você se lembra. Ricardo continuou, as palavras fluindo como se uma represa tivesse se rompido em sua mente. Bravo foi o padrinho. Ele carregou as alianças num pequeno travesseiro amarrado ao pescoço. A essa altura, todos os presentes estavam emocionados. Dona Zulmira chorava abertamente, enquanto Sérgio e Ana se abraçavam comovidos.
Mariana e Carlos trocaram olhares, sentindo-se privilegiados por testemunhar um momento tão poderoso. Bravo, sentindo a emoção no ar, se aproximou de Ricardo e Helena, colocando sua cabeça entre eles, como se quisesse participar do abraço. O casal riu entre lágrimas, incluindo o fiel amigo em seu momento de reconexão. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, o grupo permaneceu no parque, compartilhando mais histórias, risos e algumas lágrimas. A atmosfera era de esperança e renovação. No entanto, nem tudo eram flores. Mariana notou que, apesar das memórias recuperadas, Ricardo ainda parecia um pouco distante, como se algo ainda o incomodasse. Ela não pôde deixar de se perguntar se havia mais na história de seu desaparecimento do que o que tinha sido revelado até agora. Ao final da tarde, quando todos começaram a se despedir, Mariana puxou Carlos de lado. Você não acha que tem algo mais nessa história? Algo que ainda não sabemos? Carlos franziu o senho pensativo. Agora que você mencionou, lembra daquela placa militar que encontramos? Nunca descobrimos como ela foi parar naquele terreno baldio. Mariana assentiu, uma ideia começando a se formar em sua mente. Acho que precisamos investigar um pouco mais. Tenho o pressentimento de que Bravo ainda tem mais segredos para revelar. Enquanto o grupo se dispersava, cada um seguindo seu caminho para casa, Mariana não pôde deixar de notar como Bravo olhava para ela, como se entendesse perfeitamente o que ela estava pensando. Naquele momento, ela teve certeza. A história de Bravo e Ricardo estava longe de terminar, e ela estava determinada a descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte ao piquenique no parque, Mariana chegou cedo ao pet shop, sua mente repleta de perguntas não respondidas. Enquanto organizava a loja para mais um dia de trabalho, ela não conseguia parar de pensar nos mistérios que ainda envolviam a história de Bravo e Ricardo. Pouco depois de abrir as portas, Carlos apareceu carregando 2 xícaras de café fumegante. Bom dia, Mari. Trouxe um pouco de combustível para nossa investigação, ele disse com um sorriso conspiratório. Mariana sorriu de volta, grata pela cafeína e pela companhia. Obrigada, Carlos. Então você também não conseguiu dormir pensando nisso tudo? Carlos balançou a cabeça, tomando um gole de seu café. Nem um pouco. Passei a noite pesquisando na internet sobre casos antigos envolvendo a unidade K9 da polícia. Não encontrei nada específico sobre Ricardo e Bravo, mas ele foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Para surpresa de ambos, Sérgio entrou, parecendo agitado. Bom dia, ele cumprimentou olhando nervosamente por cima do ombro. Posso falar com vocês em particular? Intrigada, Mariana virou a placa da porta para fechado e guiou Sérgio e Carlos para os fundos da loja. Uma vez acomodados, Sérgio respirou fundo antes de falar. Eu não contei tudo ontem, ele começou, sua voz baixa e tensa, sobre o dia em que Ricardo desapareceu. Há mais nessa história. Mariana e Carlos trocaram olhares preocupados. O que você quer dizer, Sérgio? Mariana perguntou gentilmente. Sérgio passou a mão pelo rosto, claramente perturbado. A operação em que Ricardo foi ferido não era uma busca de rotina, como dissemos. Estávamos investigando um esquema de corrupção dentro da própria polícia. O choque era visível nos rostos de Mariana e Carlos. Corrupção? Mas como? Carlos começou, mas Sérgio o interrompeu. Descobrimos que alguns oficiais de alto escalão estavam envolvidos com traficantes. Ricardo e eu éramos os únicos que sabíamos de tudo. Naquela noite, íamos nos encontrar com um informante que tinha provas concretas. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então o ataque... Sérgio assentiu sombriamente. Não foi um acidente. Alguém sabia que estaríamos lá. Ricardo levou um tiro e eu fugi como um covarde. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de implicações. Carlos foi o primeiro a quebrá-lo. Mas por que você está nos contando isso agora? Sérgio olhou para ambos, seus olhos cheios de culpa e medo. Porque ontem, depois do piquenique, recebi uma mensagem anônima. Dizia: o cão lembrou. Você deveria ter certeza que ele tinha esquecido. Mariana ofegou. Você acha que Bravo pode ter sido testemunha de algo naquela noite? Sim, Sérgio completou. E agora que Ricardo está recuperando suas memórias,
Eles podem estar em perigo, Carlos concluiu, a gravidade da situação pesando em cada palavra. Nesse momento, como se convocado pela menção de seu nome, Bravo apareceu na entrada dos fundos da loja, acompanhado por Ricardo. O ex-policial parecia pálido e agitado. Desculpem a intrusão, Ricardo disse, sua voz trêmula, mas algo aconteceu, tive um sonho, ou melhor, uma lembrança, sobre a noite em que fui baleado. Sérgio se levantou abruptamente, o pânico evidente em seus olhos. Ricardo, eu... Mas Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. Eu sei, Sérgio. Lembro de tudo agora. Da investigação, do informante, da emboscada. Bravo se aproximou de Ricardo, encostando o focinho em sua mão como se quisesse confortá-lo. Ricardo se ajoelhou, abraçando o cão. E lembro de como Bravo me salvou. Ele não apenas chamou por ajuda. Ele pegou uma pendrive do bolso do atirador quando ele fugiu. Os olhos de todos se voltaram para Bravo, que agora olhava fixamente para Ricardo, como se entendesse cada palavra. Uma pendrive? Mariana perguntou, sua mente trabalhando rapidamente. Com as provas da corrupção? Ricardo assentiu. Exatamente. Mas na confusão, eu não consegui pegar a pendrive de Bravo. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência é de ver Bravo correndo para longe com ela na boca. A revelação caiu como uma bomba sobre o grupo. De repente, os anos que Bravo passou nas ruas ganharam um novo significado. Não era apenas lealdade a Ricardo que o mantivera por perto. Ele estava protegendo uma evidência crucial. Mas onde está a pendrive agora? Carlos perguntou, olhando para Bravo como se esperasse que o cão pudesse responder. Como se entendesse a pergunta, Bravo se levantou e caminhou até um canto da sala, onde havia uma velha caixa de papelão. Com o focinho, ele empurrou a caixa, revelando um pequeno buraco na parede. Mariana, entendendo o que Bravo queria mostrar, se aproximou cautelosamente. Enfiando a mão no buraco, seus dedos tocaram algo pequeno e metálico. Quando retirou a mão, todos ofegaram. Era uma pendrive, suja e um pouco danificada, mas intacta. Incrível, Sérgio murmurou, sua voz uma mistura de admiração e medo. Ele guardou isso todo esse tempo. Ricardo pegou a pendrive, suas mãos tremendo ligeiramente. Isso pode finalmente expor toda a corrupção, mas também nos coloca em grande perigo. Nesse momento, o celular de Sérgio tocou, fazendo todos pularem. Era uma mensagem de texto. Tempo esgotado. Estamos a caminho. O pânico tomou conta do grupo. Precisamos sair daqui agora, Ricardo disse, sua voz recuperando o tom de comando dos tempos de policial. Não é seguro para nenhum de nós. Mariana, sentindo a urgência da situação, rapidamente pegou sua bolsa e as chaves do carro. Podemos ir para o sítio do meu tio. Fica a algumas horas daqui, bem isolado. Enquanto o grupo se apressava para sair pelos fundos da loja, Bravo na liderança como se estivesse em uma missão, Mariana não pôde deixar de pensar em como sua vida tinha mudado drasticamente em tão pouco tempo. O que começara como um simples ato de bondade de um cão de rua havia se transformado em uma perigosa trama de corrupção e lealdade. Enquanto dirigia para fora da cidade, com Ricardo, Sérgio, Carlos e Bravo no carro, Mariana sabia que estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O mistério de Bravo estava longe de ser resolvido, e os perigos que os aguardavam eram mais reais do que qualquer um deles poderia ter imaginado. O sol já se punha no horizonte quando o carro de Mariana finalmente chegou ao sítio de seu tio. A propriedade, cercada por uma densa vegetação, parecia um oásis de tranquilidade em meio à turbulência dos eventos recentes. Enquanto todos desembarcavam, visivelmente exaustos da viagem tensa, Bravo foi o primeiro a explorar o novo ambiente, seu focinho no ar, captando os cheiros desconhecidos. Bem-vindos ao nosso esconderijo temporário, Mariana disse, abrindo a porta da casa simples, mas acolhedora. Não é luxuoso, mas deve servir por enquanto. Ricardo, ainda segurando firmemente a pendrive, olhou ao redor com olhos cansados. É perfeito, Mariana. Obrigado por nos trazer aqui. Sérgio, que estivera incomumente quieto durante a viagem, finalmente falou. O que fazemos agora? Não podemos ficar escondidos para sempre.
Carlos, sempre prático, sugeriu: primeiro, precisamos ver o que há nessa pendrive. Pode ser que as informações lá dentro nos deem uma direção. Todos concordaram e logo estavam reunidos ao redor do laptop que Mariana tinha trazido. Com mãos trêmulas, Ricardo inseriu a pendrive. Por alguns segundos tensos, nada aconteceu. Então, de repente, a tela se encheu de arquivos, relatórios policiais, fotos, gravações de áudio. Meu Deus, Sérgio murmurou, seus olhos arregalados enquanto escaneava os documentos. Isso é muito maior do que imaginávamos. Há nomes de políticos, juízes, empresários. Mariana, observando as reações de Ricardo e Sérgio, não pôde deixar de notar o peso da responsabilidade que caía sobre seus ombros. O que vocês pretendem fazer com essas informações? Ricardo se levantou, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço e preocupação. A coisa certa seria entregar tudo isso às autoridades competentes. Mas depois de tudo o que aconteceu, como podemos confiar em alguém? O silêncio que se seguiu foi quebrado por um latido súbito de Bravo. O cão estava na janela, as orelhas em pé, alerta. Carlos se aproximou cautelosamente, espiando para fora. Não vejo nada, mas talvez seja melhor tomarmos cuidado. Quem sabe se fomos seguidos? A tensão no ar era palpável. Mariana começou a fechar as cortinas, enquanto Sérgio verificava se todas as portas estavam trancadas. Talvez devêssemos nos revezar em turnos de vigia, sugeriu Ricardo, sua experiência policial vindo à tona. Não podemos baixar a guarda. Enquanto organizavam os turnos, Mariana não pôde deixar de refletir sobre como sua vida tinha mudado drasticamente em tão pouco tempo. Há algumas semanas, sua maior preocupação era gerenciar o pet shop. Agora estava no meio de uma trama digna de um filme de suspense. A noite avançou lentamente. Ricardo ficou com o primeiro turno, com Bravo fielmente ao seu lado. Os outros tentaram descansar, mas o sono era inquieto, perturbado por pesadelos e preocupações. Durante seu turno, Mariana observava a escuridão lá fora, sua mente repassando os eventos que os trouxeram até ali. Foi quando notou Bravo se aproximando silenciosamente, seus olhos brilhando na penumbra. Ei, garoto, ela sussurrou, acariciando a cabeça do cão. Você é realmente especial, sabia? Guardou esse segredo por tanto tempo. Bravo inclinou a cabeça, como se estivesse realmente entendendo suas palavras. Então, para surpresa de Mariana, ele se virou e caminhou até um canto da sala, onde havia uma velha cômoda. Com o focinho, ele apontou insistentemente para uma das gavetas. Intrigada, Mariana se aproximou e abriu a gaveta. No fundo, escondido sob alguns papéis velhos, estava um envelope amarelado. Com mãos trêmulas, ela o abriu. Pessoal, ela chamou em voz baixa, mas urgente. Acho que encontramos algo. Em poucos minutos, todos estavam acordados e reunidos ao redor da mesa da cozinha. Mariana espalhou o conteúdo do envelope. Eram fotos antigas e o que parecia ser uma carta. Ricardo pegou uma das fotos, sua expressão mudando de curiosidade para choque. Esse é meu pai. A foto mostrava um homem de uniforme policial, muito parecido com Ricardo, ao lado de um cão que era a imagem de Bravo quando mais jovem. Sérgio, olhando por cima do ombro de Ricardo, ofegou. Espere um minuto. Eu me lembro dessa história. Seu pai também trabalhou na unidade 14, não é? Ele morreu em serviço, se não me engano. Ricardo assentiu lentamente, suas memórias voltando em ondas. Sim, eu era apenas um garoto quando aconteceu. Sempre me disseram que foi um acidente durante uma operação, mas ele pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas e eu não estarei mais aqui para protegê-lo. Há uma rede de corrupção profunda em nossa força policial, chegando a níveis que você mal pode imaginar. Eu descobri algo que pode expor tudo, mas isso me colocou em perigo. Confie em Sargento. Esse era o nome do cão do meu pai. Ele foi treinado para proteger não apenas a mim, mas a verdade. Se algo acontecer comigo, ele saberá o que fazer. Lembre-se, filho, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Seja corajoso, seja justo
E, acima de tudo, confie nos instintos dos nossos parceiros de quatro patas. Com amor, seu pai. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoção e compreensão. Todas as peças começavam a se encaixar. A lealdade inabalável de Bravo, sua missão aparentemente interminável, a conexão profunda com Ricardo que ia além de simples parceria. Bravo não é apenas seu parceiro, Ricardo, Mariana disse suavemente. Ele é o legado de seu pai. Ele tem carregado essa missão por 2 gerações. Ricardo se ajoelhou, abraçando Bravo com lágrimas nos olhos. Obrigado, amigo, por nunca desistir por mim e pelo meu pai. O momento de emoção foi interrompido por um som distante de motores. Carlos correu para a janela, seu rosto empalidecendo. Temos companhia. Vários carros se aproximando. A realidade da situação caiu sobre todos como um balde de água fria. Seu esconderijo havia sido descoberto. Ricardo se levantou, uma nova determinação em seus olhos. Não podemos mais fugir. É hora de enfrentar isso de frente e expor a verdade. Não importa as consequências. Enquanto o grupo se preparava para o que estava por vir, Bravo se posicionou na frente, como um guardião pronto para proteger aqueles que amava a qualquer custo. O confronto final estava prestes a começar, e o destino de todos, assim como a verdade há tanto tempo enterrada, pendiam por um fio. O ruído dos motores se aproximando ecoava pela noite, quebrando o silêncio que antes envolvia o sítio. Dentro da casa, Ricardo, Mariana, Carlos, Sérgio e Bravo se preparavam para o inevitável confronto. Temos que proteger as evidências a todo custo, disse Ricardo, sua voz firme apesar da tensão evidente. Ele se virou para Mariana, entregando-lhe a pendrive e as cartas de seu pai. Você precisa sair daqui com isso. Encontre um lugar seguro e entregue tudo às autoridades federais. Mariana hesitou, seus olhos percorrendo os rostos tensos de seus amigos. Mas e vocês? Não posso deixá-los aqui para enfrentar isso sozinhos. Carlos colocou a mão no ombro dela, sua expressão séria, mas determinada. Mari, você é nossa melhor chance. Nós vamos atrasá-los, dar a você tempo para escapar. Sérgio, que estivera observando pela janela, voltou-se para o grupo. Eles estão cercando a casa, não temos muito tempo. Ricardo assentiu, seu instinto policial assumindo o comando. Certo, este é o plano. Mariana, você e Bravo saem pelos fundos. Há uma trilha que leva à estrada secundária. Carlos, você vai com eles para garantir que cheguem em segurança. E vocês dois? Perguntou Carlos, preocupação evidente em sua voz. Sérgio e eu vamos confrontá-los, respondeu Ricardo. Somos ex-policiais, conhecemos seus procedimentos, podemos ganhar tempo. O som de portas de carros batendo do lado de fora indicava que o tempo estava se esgotando. Mariana, com lágrimas nos olhos, abraçou cada um deles. Tenham cuidado, por favor. Quando chegou a vez de se despedir de Bravo, o cão olhou para Ricardo como se pedisse permissão. Ricardo se ajoelhou, abraçando seu fiel companheiro. Vai, amigão. Proteja Mariana e as evidências. Confio em você. Com um último olhar para trás, Mariana, Carlos e Bravo desapareceram pela porta dos fundos, engolidos pela escuridão da noite. Mal haviam saído quando a voz amplificada de um megafone ecoou do lado de fora. Atenção, estão cercados. Saiam com as mãos para cima. Ricardo e Sérgio trocaram olhares. Era hora de enfrentar seu passado e lutar pelo futuro. Enquanto isso, Mariana, Carlos e Bravo corriam pela trilha escura, guiados apenas pela luz fraca da lua. O coração de Mariana batia freneticamente, não apenas pelo esforço físico, mas pela preocupação com seus amigos deixados para trás. De repente, Bravo parou, suas orelhas em alerta. Antes que Mariana ou Carlos pudessem reagir, o som de galhos quebrando ecoou próximo a eles. Droga, eles devem ter visto a gente saindo, sussurrou Carlos, puxando Mariana para trás de uma árvore grande. Bravo, no entanto, tinha outros planos. Com um olhar determinado para Mariana, ele pegou a pendrive que ela segurava em sua boca e disparou na direção oposta, latindo alto. Bravo, não! Mariana tentou chamá-lo de volta, mas Carlos a segurou. Ele está nos dando uma chance, disse Carlos, sua voz urgente. Vamos, temos que continuar. Com o coração pesado,
Mariana seguiu Carlos, rezando silenciosamente pela segurança de Bravo. De volta à casa, Ricardo e Sérgio haviam saído com as mãos levantadas, encarando um grupo de policiais fortemente armados. À frente deles estava um homem que Ricardo reconheceu imediatamente. Coronel Mendes, um dos nomes mencionados nos arquivos da Pen Drive. Ora, ora, disse Mendes, um sorriso frio em seus lábios. Se não são nossos colegas desaparecidos, sentimos sua falta, rapazes. Acabou, Mendes, respondeu Ricardo, sua voz firme. Temos todas as provas da sua corrupção e de seus comparsas. O sorriso de Mendes vacilou por um momento, mas logo se recompôs. Provas? Que provas? Tudo o que vejo são 2 ex-policiais perturbados que abandonaram seus postos. Nesse momento, o som de latidos e gritos ecoou da floresta. O sorriso de Mendes se alargou. Parece que encontramos seus amiguinhos. É melhor nos dizer onde estão as tais provas, se não quiserem que as coisas fiquem desagradáveis. Ricardo e Sérgio trocaram olhares tensos. Eles sabiam que precisavam ganhar tempo, confiando que Mariana e Carlos conseguissem escapar com as evidências. Enquanto isso, na floresta, Bravo corria, desviando-se habilmente entre as árvores, levando seus perseguidores para longe de Mariana e Carlos. Anos nas ruas haviam afiado seus instintos de sobrevivência, e agora ele os usava para proteger aqueles que amava. Mariana e Carlos continuavam sua fuga desesperada, o som distante da perseguição a Bravo ecoando atrás deles. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegaram à estrada secundária. E agora? Ofegou Mariana, olhando ansiosamente ao redor. Como em resposta à sua pergunta, faróis surgiram na curva da estrada. Carlos se colocou protetoramente na frente de Mariana, preparado para o pior. Mas quando o veículo parou, uma figura familiar saiu. Era Helena, a esposa de Ricardo. "Rápido, entrem!" ela gritou, acenando freneticamente. Sem tempo para questionamentos, Mariana e Carlos se jogaram no carro. Enquanto Helena acelerava, Mariana olhou pela janela traseira, seu coração apertado de preocupação por Bravo, Ricardo e os outros. De volta ao sítio, a tensão era palpável. Mendes e seus homens estavam ficando impacientes. "Chega de jogos!" rosnou Mendes, fazendo um gesto para seus homens. "Revirem a casa, encontrem essas provas." Foi nesse momento que um uivo familiar cortou o ar da noite. Todos se viraram para ver Bravo emergir da floresta, a pendrive ainda firmemente em sua boca. O tempo pareceu congelar por um instante. Ricardo, vendo a oportunidade, gritou: "Agora, Sérgio!" Em um movimento rápido, os 2 ex-policiais derrubaram os homens mais próximos, causando confusão. Bravo, entendendo o plano sem necessidade de comandos, correu em direção a Ricardo. O caos se instaurou. Tiros foram disparados, ordens gritadas. Em meio à confusão, Ricardo conseguiu pegar a pendrive de Bravo. "Corra, garoto!" ele gritou, dando um tapa em Bravo para que fugisse. Mas antes que pudesse fazer qualquer outro movimento, Ricardo sentiu uma dor aguda em seu ombro. Ele cambaleou, vendo o sorriso triunfante de Mendes, que segurava uma arma fumegante. "Fim do jogo, Ricardo", disse Mendes, se aproximando. Nesse momento, o som de sirenes cortou o ar. Carros da Polícia Federal surgiram na estrada, seguidos por vans de emissoras de TV. Mendes olhou em volta, chocado. "O que? Como?" Helena saiu de um dos carros, seguida por Mariana e Carlos. "Está tudo acabado, Mendes", ela disse, sua voz carregada de emoção. "As provas já foram entregues às autoridades competentes e a mídia está aqui para garantir que tudo seja feito às claras." Enquanto Mendes e seus homens eram desarmados e presos, paramédicos correram para atender Ricardo. Bravo, fiel como sempre, não saía do lado de seu parceiro. Mariana se aproximou, lágrimas de alívio em seus olhos. "Conseguimos", ela sussurrou, acariciando Bravo. "Vocês 2 são verdadeiros heróis." Enquanto Ricardo era levado para a ambulância, ele segurou a mão de Mariana. "Obrigado", ele disse, sua voz fraca, mas grata. "Por acreditar em nós, em Bravo. Você também é uma heroína." As luzes das viaturas e ambulâncias iluminavam a noite, marcando o fim de uma era de corrupção e o início de uma nova jornada de justiça. E no centro de tudo,
um cão leal que nunca desistiu de sua missão, provando que às vezes os maiores heróis vêm em 4 patas.